Ok, então vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Você que está conosco pelo YouTube aí, não deixa de colocar de onde você está assistindo, tá bom? De onde você está participando com a gente, coloca no chat aí. Versículo 20, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Eu li esse texto várias vezes, e eu fui grifando, e a palavra que eu grifei foi meu dever. Continuando, para que sempre, e agora mais ainda, eu tenha muita coragem. Eu grifei essa palavra também, muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Eu grifei isso, fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Eu grifei isso aqui, necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo. Diga um amém, diga ó, aleluia, porque Deus tem planos. Uma pessoa escreveu para mim essa semana assim: pastor, eu só estou continuando porque eu estou de pé. Aí eu falei assim: a frase está errada. Eu escrevi para ela: está errada a sua frase. O correto era assim: eu estou continuando porque Deus tem planos com a minha vida. De pé, sentado, arrastando, eu vou chegar lá, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Amém? Então, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Diz amém. Eu vou pedir a você, por favor, escolhe 3 pessoas e você vai dizer para essas 3 pessoas: você vai viver muito. Gente, é muito legal. Você vira do lado assim, você dá de cara com aquela pessoa que você está tendo problema assim, você vai falar que vai viver muito? Você olha assim, você vai viver muito. Um dia eu falei para uma senhora assim: a senhora vai viver muito, a senhora vai viver 120 anos. Ela falou assim: Deus me livre. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. A Bíblia diz assim: quem procura encontra, quem pede recebe. Pede para Deus falar com você, pede, fala com Ele aí: Deus, me dá uma palavra, me faz ir para casa levar uma palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, longe de mim todo cansaço. Senhor, segura a minha voz de maneira que a palavra seja pregada, Senhor, com intensidade. E no abrir da minha boca a unção do Senhor venha sobre esse lugar. E pessoas sejam tocadas, restauradas. Faz algo aqui entre nós, só Tu podes fazer. Só Tu podes fazer, só o Senhor sabe o que está oculto aqui, mas diante dos Teus olhos nada está encoberto. Fala conosco, em nome de Jesus. Deus vai falar com você, você crê nisso? Olha como Paulo vivia, olha que loucura isso. Paulo, ele estava vivendo um momento, e quem já leu, ele já experimentou de tudo, ele já tentou várias maneiras. Ele mesmo disse: gente, eu já vivi tudo, já fiz tudo, eu sei estar bem, e sei estar abatido também, eu sei estar alegre, eu já estive triste, eu sei ter fartura, eu também já passei necessidade. E aí ele termina dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, e agora ele está num momento assim que ele está dizendo: olha, eu estou vivendo um momento, só para você entender para mim como é que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo assim, olha,
se Cristo quiser me levar, eu estou preparado, porque pensa só, estar com Ele lá, para mim isso aí seria tudo tal. Mas tem outra coisa também que aí me prende, é eu ser útil ainda, é eu por amor ainda viver algo, eu ainda poder de alguma forma ser necessário, eu ainda poder ainda viver algo que é relevante, algo que é impactante, algo que vale. Eu estou entre dois lados, porque Cristo, meu Deus, estar com Cristo, mas também viver para mim é Cristo. Então eu queria falar hoje com você sobre o tema: você sabe o que é viver? Pergunta para a pessoa do lado assim: você sabe o que é viver? Então olha que Deus dá a vida, Ele dá, e é muito, se você já leu, Ele sopra o fôlego de vida, Ele dá a vida, mas não há curso, há cursos para tudo, e você toda hora tem algo lá disponível, mas a vida, você viver algo, e que produz ainda mais vida, a ponto de que você ainda quer viver mais, e você acha que a vida é muito pouco, né? Pastor Edson Barbosa, a frase dele, ele diz: uma vida só é pouco para viver para Deus, né? É pouco, por causa dessa vida tão intensa, tão útil, tão necessária. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. O maior segredo para se viver bem é descobrir como funciona a vida. E preste atenção, você pode estar dentro da igreja, e você pode dizer que tem Deus, e pode não estar vivendo o que Ele tem para você, porque quando Ele veio, Ele falou: eu vim, e na minha intenção de vir, é dar a você vida, e uma vida em abundância, é levar você a experimentar mais do que você está experimentando, porque a vida é mais que isso. Você chama 10 pessoas, vem aqui, tal, e aí fala o que é vida. Todos nós vamos dizer: só isso? Algumas mulheres chegam a dizer assim: a vida, pastor, dos meus filhos. Vou dar uma notícia para você: seus filhos vão criar asa e vão voar. Então não pode ser só isso. Eu sei que os homens aqui, se a gente fizer uma campanha de oração, um dia as mulheres vão dizer isso, não vão? Minha vida é meu marido. É demais, né? Tá bom, vamos para outra coisa, deixa quieto, isso aí já é demais também, a gente está querendo muito, mas vamos continuar orando um dia, né? Aprender a viver é o grande segredo, cara. Viver, você descobriu o que é a vida é mais que isso, a vida é mais que vir numa igreja, a vida é mais do que você dizer que tem Deus. Quantas pessoas têm Deus e não estão vivendo, né? Não estão experimentando nada do que Deus tem, não estão muito aquém, né? Como uma pessoa que está ali, remando e ainda não começou a viver. E nós não estamos entendendo que a vida, ela é bela. Cantou o poeta, ela é bonita, a vida é bonita, e ela pode ser bonita. Não ouviu um amém? Quantas pessoas vão descobrir isso? Não vou dizer final, mas vão descobrir isso depois de muito tempo. Quantos de nós vimos os nossos pais? Eu não vi, né? Mas quantos de nós viram os pais tratar os nossos filhos, os seus netos, de um jeito que a gente olha assim e fala: eu nunca vi isso, né? Você fala assim: cara, que isso, né? Nós chegávamos em casa, a gente procurava o fio, tinha um fio. Se ele estivesse atrás da porta, a gente, aleluia. Se ele não estivesse atrás da porta, estava na mão de alguém, né? E os nossos filhos, cara, é um paparico, é uma coisa assim que aí é um luxo, né? Uma coisa que a gente fala: puxa vida, mas aí você descobre, você aprende a amar de outro jeito, e você aprende a relevar, e você aprende a passar por cima de algumas coisas que não influenciam. Ontem aqui com os jovens, cara, jovem é uma coisa de louco, cara. Jovem, cara, ele põe a roupa rasgada e vem. A gente, se a calça tiver um negocinho, a gente fica meio esquisito.
Quem aqui fica cortando fiozinho de blusa? E, cara, jovem usa os fios tudo solto, cara, as roupas dos fios, tudo. Nós, se o cabelo, quer dizer, mas vamos lá, gente, segue o barco. Se o cabelo dá vai, tum, a gente vai na frente do espelho e fica assim, ó, ou corta. Eles não, cara, eles bagunçam, vão embora. Meu, ontem aqui com os jovens aqui, cara, eu me senti. Veio um jovem aqui na frente, cantaram uma música, eu estou esquecendo a letra da música toda hora. Eco. Aí o jovem, 2 metros de altura, cara. Aí ele veio aqui e aí me chamou. Gente, eu com essa flexibilidade que eu tenho, me chamou aqui, eu vim para frente aqui. Aí ele não fez um desafio ainda. Falou, pastor, amanhã o senhor vai ter que fazer diante da igreja. É melhor não. Mas o problema é que quando a gente vai aprender a vida, e você aprender que Cristo é vida, e Ele quer produzir em nós uma vida e que vale a pena, e sai aquele gosto de plástico da boca, e você descobre, cara, a vida é muito mais que acordar e dormir, e ela pode ser relevante, ela pode valer a pena. Então, você sabe o que é viver, você tem noção do que você ainda pode experimentar, e você não quer aprender a viver. E Paulo está falando, gente, eu aprendi, porque eu aprendi assim, ó, se eu tenho, tá bom, se eu não tenho, tudo posso naquele que me fortalece. Estou vivo. Então eu queria estudar isso aqui com você. O triste mesmo, e nesse conflito, e quando a pessoa ela começa a gostar da vida, e hoje as pessoas estão destruindo a vida muito cedo, elas estão se perdendo muito cedo, e dentro da igreja e fora da igreja, tá bom? Não olhe lá, nossa, lá no mundo, o mundo está perdido, gente, você não sabe de nada. As pessoas estão perdidas dentro da igreja, né? Triste isso, e não estão vivendo, e a palavra é lançada, e ela não pega, porque a palavra é vida, e ela não pega, né? E aí a pessoa, quando ela atinge, aí ela começa a entender um pouco da vida, aí a vida vai acabar, e aí então ela quer criar uma ideia de uma chance, mas não tem essa chance, porque a vida é uma só, e aí cria-se uma ideia de uma encarnação, e aí a gente começa a falar assim, não, mas a gente volta depois. Nós conversamos com um casal, e nós fomos convidados para ir à casa deles, e eles estavam contando para nós em que encarnação eles estão, e nós ficamos ali quietos, ali ouvindo aquilo, e eles falaram que eles estavam voltando, evoluindo, estavam voltando para consertar, porque numa dessas encarnações eles haviam queimado crianças. Puxa, gente, eu ali esperei tudo, esperei aquela fala toda, porque na cruz todo o meu peso, todo o meu erro foi cravado, tirado de sobre mim. Então a vida que Ele liberou em mim na cruz é agora, e quando essa aqui chegar ao fim, Ele ainda estendeu a mim, e Ele disse, eu vou preparar um lugar para que você continue comigo, essa vida que eu te dei na cruz do Calvário, sem nenhuma acusação, sem nenhum peso. Quem crê nisso? Então é essa, e essa eu tenho que me preparar para algo que ainda vai ser muito melhor, né? Nós temos que ainda, eu tenho medo de um dia você se assustar com o céu, e você, a Nova Jerusalém, com o que há de vir quando se abrir os portais, e nós ouvirmos, vinde benditos do meu Pai. Você acha que isso aí é uma voz que está te chamando para a morte? Não, está te chamando para a vida, para algo que vai continuar, e vai ser mais, vai ser melhor. Quem crê nisso? E eu estou preparado, porque tudo posso. Eu posso passar situações, eu posso estar batido, mas eu quero viver. Amém? Eu queria ministrar isso. Você sabe o que é viver? E eu vou pegar uma história
Por que eu vou pegar essa história? É rápido aqui, eu vou ler aqui, vou contar a história para vocês. Por que eu vou pegar essa história? Porque quem viu, quem escreveu, tem muitos milagres na Bíblia, mas esse que eu vou ler para você, quem escreveu, disse assim: olha, nós nunca vimos algo assim. Quem estava lá no momento do milagre, da cura, falou isso. Todos, a Bíblia diz assim, todos que viram, falaram, nós nunca vimos algo assim. Então eu vou extrair daqui, porque a Bíblia ela é proveitosa. Então nós vamos extrair de algo e aprender a viver, aprender como é que se vive. Quem está comigo, diga amém. Primeira coisa, nem li o texto. Lucas capítulo 5, versículo 18 a 20. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Quando isso aqui aconteceu, houve uma discussão ali no momento, então eu parei a leitura aqui só para dar essa explicação. E aí o homem está aqui, eles desceram o homem está aqui, está todo mundo olhando, e Jesus fala para ele: pega a sua cama e vai embora. E no meio de todo mundo ele pegou a cama e saiu andando. E eu imagino esse homem sendo encontrado carregando uma maca, carregando algo, e as pessoas impressionadas com aquilo. E quem viu falou assim: nós nunca vimos uma coisa assim acontecer. Então eu queria extrair, porque tem muita vida aqui. Primeira coisa que eu quero falar está no texto aí, e aí você vai entender que viver é mais do que vir na igreja, que vir numa reunião, né, culto após culto e tal. Não, eu estou lá na igreja, estou lá na Carisma. Não adianta. Se você não entender que tem mais que isso, e produz vida, e multiplica a vida, e faz você ter sentido, porque senão é só passar de tempo, e o tempo passa muito rápido. E aí quando você olha, você está com 53 anos, cara, e vendo os jovens pular, você fala: nossa, quem aqui jogou futebol? Está tudo com medo. Não vou em escalação, gente, não vou chamar para time. Quem jogou futebol aqui? Jogou, querida? Então, jogou? Agora a gente fica assistindo o pessoal jogar bola em casa, com dor nas pernas, a gente fica lá assistindo e fala assim: meu, tudo perna de pau. A gente fica assim, o cara não sabe bater pênalti, e recebe para isso. Só que quando você jogou, você não fez. E agora que você está ali, você está criticando os outros. Então viver tem a ver com o que você faça, o que você tem que fazer no tempo certo. É mais do que ficar olhando, é mais do que ser espectador, cara, é mais do que ficar só. Não, então tem coisas que você vai fazer, e eu vou falar agora, que vão multiplicar vida, razão de viver, vontade de acordar, vontade de ir, e quase que falando assim: se morrer, morri, mas valeu, fui útil. Quem pode dizer amém? Essa parte que eu falei, se morrer, morri, vocês se assustaram. Mas a vida é mais que isso, e quem tem medo de morrer não vive. Isso é perigoso. Vamos lá? Primeira coisa, está no texto, olha. Alguns homens trouxeram um paralítico. Preste atenção, o ser humano não foi criado, viver não é a missão de uma pessoa só. Não existe o eu, existe o nós, o pão é nosso. Você precisa entender que vida, ela é multiplicada, ela é produzida quando há mais, há um povo, há um corpo, há gente. Quem está entendendo aqui?
Então, quando Deus criou e soprou no homem vida, e o homem estava vivo, Deus viu, essa vida não se multiplicará, não haverá relevância, e Deus falou assim, não é bom que ele fique só. E aí eu falei, eu vou fazer algo, eu vou fazer alguém na vida dele. Então você precisa ter gente na sua vida, você precisa ter, e diz assim, alguns homens, há um milagre quando há alguns homens, há um milagre quando há gente, há milagre. A Bíblia fala assim, como ferro, com o ferro se afia, você também será afiado para viver mais e melhor, tendo alguém do seu lado. Mas é tudo que nós não queremos. E aí o homem sozinho vai se deprimindo, e ele vai se perdendo, e ele vai se perdendo nos seus pensamentos, e ele não está entendendo que a vida tem a ver com o outro, e a vida tem que ter gente passando, tem que ter gente onde você olha pessoas, e você abre os olhos. Mas a Bíblia fala assim, nos últimos dias, e eu estou alertando você, os homens serão amantes de si mesmos, e eles vão olhar para si mesmos, e eles vão se perder, eles vão se deprimir, eles vão morrer aos poucos, porque ele não entende que a vida está na comunhão. A vida, ela é multiplicada quando há 2, há 3. Eclesiastes 4, versículos 7 e 8, ele fala assim, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena, não vale, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu estou falando para ver se você ouve. Sempre trabalhando, e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Nós pais, não percebemos que Deus nos deu filhos. Quem ama seus filhos? Deus te deu. E aí a vida que é multiplicada neles tem a ver com uma atuação sua na vida deles. Presença. Tem a ver com andar do lado. E nós estamos tão perto e tão longe. Se a sua casa não é mansão, é igual a minha, que separa o quarto dos meus filhos do meu é 1,5 metro de corredor. 1,5 metro separa os meus filhos de mim, de um beijo, de um abraço, de um carinho. Gente, é duro, pensa num 1,5 metro longe. Às vezes fala até por mensagem, por 1,5 metro. Você tem que quase que implorar, né? E hoje nós estamos assim tão longe, gente, tão perto. Nós não sabemos nada dos outros, nós não participamos, e nós estamos percebendo que a vida está se esvaindo, e nós não estamos vivendo, porque não há interesse, não há ligação, não há uma conexão, não há algo que você fale assim, meu Deus, eu vou orar por fulano, eu preciso estar com fulano, e aí a gente está tão perto e tão longe. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas como tem gente que acho que nunca ouviu, eu vou contar de novo. Se você já ouviu, faz cara que você não ouviu, senão você me inibe de contar. Eu comprei um móvel, e a loja deu o telefone do montador. A partir dali sua paz vai embora. E a loja falou assim, é só ligar para o montador. Eu liguei, ele não foi. E aí eu liguei para ele de novo, falei, cara, você falou que você vinha montar um móvel, deixa eu contar um problema que eu estou tendo para você, não sei se você tem isso, eu tenho mulher em casa. Cara, e depois que eu comprei o móvel, nem a guerra da Rússia é tão importante, cara. Você ligou para o montador? Você ligou para o montador?
Você vai ligar para o montador, gente. Aleluia. Liguei para o montador de novo. O que você acha? Ele não foi. Aí a sua paz já foi embora. Você já está vivendo aquele outro momento da sua vida. Aí eu estou no supermercado. Outra coisa que eu não gosto, cara, difícil para mim no supermercado, principalmente aquele momento do caixa. Gente, tem 12 caixas. Você vem olhando assim, falei, esse não, esse não. E aí você fala, esse. Tem uma pessoa só. O cartão da pessoa não passa. Ela quer devolver coisas. Quem devolve coisa não é do caixa, vai se tornar. Acende a luz, gente. Quando acende a luz amarela, dá para você cantar aquela música. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve, que a luz amarela acendeu. Aí eu cheguei no caixa, tinha 2 pessoas, uma que já estava passando, e a outra eu olhei 2 coisinhas. Eu falei, aqui, meu, vou ficar aqui. Aí eu estou ali, o que eu lembrei, gente? Da mulher falando, você ligou para o montador? Aí eu debrucei assim no carrinho e liguei para o montador. Ele atendeu, eu falei, cara, você falou que você ia lá em casa. Ele falou assim, seu Vanderlei, eu vou. Eu falei, então, mas isso você já falou. Mas não foi. Ele falou assim, não, mas eu vou agora. Ele falou assim, e eu estou assim. Ele falou assim, eu estou aqui no supermercado, saindo daqui eu vou direto para a sua casa. Eu falei, não, eu também estou no supermercado. Aí eu falei, quem chegar primeiro espera o outro. Você está indo? Eu vou. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, cara, eu vou chegar em casa, minha mulher vai perguntar se eu liguei. E eu vou falar que eu liguei. Você vai? Ele falou, vou. Você promete? Ele falou, prometo. Desliguei e levantei. Quando eu levantei assim a cabeça assim, a moça do caixa estava olhando para mim. A moça da frente estava olhando para mim. E eu, sabe aquele negócio que eu fiz algo errado? Aí a moça do caixa falou assim, o senhor está falando aqui e ele está respondendo aqui. Era o cara que estava passando com o crachá da loja assim. Eu falo, promete, prometo. Nós estamos tão perto e tão longe, porque nós não sabemos viver. Eu tenho muita dificuldade quando encontro pessoas que dizem assim, a paz do Senhor, irmão. Você não sabe o meu nome, não sabe o que eu estou passando, não tem comunhão comigo. Gente, nós precisamos estar mais perto, nós precisamos ter comunhão. A gente precisa orar uns com os outros, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. Vamos lá. Só para você entender, porque há milagres na Bíblia, a gente passa assim, fica muito com milagre, né, e não entende que tem sempre uma estratégia. E a estratégia é a vida. O milagre é uau. Mas não adianta, você pode perder o milagre e perder o milagre. Mas há uma estratégia. E aí você não pescou nada, não pegou nada. E aí entra Jesus na história e ele produz pesca. E a pesca é milagrosa. Fala para a pessoa lá assim, a pesca sempre é milagrosa. Sempre, se prepara, porque é sempre milagrosa. Mas aí você tem que saber viver, porque isso se multiplica quando você sabe viver. E aí, quando eles puxaram a rede não vinha. E agora preste atenção, olha o que é vida, olha o que é a vida, ó. E alguns homens, e alguns barcos, tem a ver com barcos, você tem que ter barcos para chamar barcos. E aí eles chamaram barcos, e vieram os barcos, e todos os barcos se encheram. Agora faz a leitura sem os barcos. Eles estão voltando, barco vazio, rede rasgada, e conversa de pescador. Pescamos muito. Mas cadê o peixe? Ah, não deu. É assim que está acontecendo com muita gente. Cadê os peixes? Mas se você tiver pessoas na sua vida, você vai pegar e eles também vão pegar,
porque a pesca é sempre milagrosa. Vamos lá, corre aqui. Eu estou no texto, tá? Que alguns disseram, nós nunca vimos algo assim. Tem muita coisa aqui. Então ele fala assim, então carregaram para cima do telhado. Preste atenção, a vida é feita de desafios. Fala para alguém, a vida é um desafio, cara. E enfrentar o desafio, você encarar o desafio. Cara, se Deus é por nós, então é desafiador. A vida é assim, a vida é um apelo a um desafio. Preste atenção, só se chega ao trono matando Golias. Só tem história para contar quem vence, e ela é assim. E preste atenção, e Deus tem colocado desafios diante de você, porque Ele quer produzir em você. Ele disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Só que você não está entendendo o processo, e o processo é um desafio. Encara, porque Deus é contigo, e muito mais são os que estão conosco. O que você não está entendendo é isso, que Deus está colocando diante de você, porque Ele quer produzir uma história. E é uma história de vida, e é uma história que sai de um lugar, sai de um contexto, sai de um nível e leva para um outro. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas Ele me levou para uma condição agora eu sou um homem, e eu tenho histórias, eu tenho marcas da ação dEle na minha vida. Então para mim o viver é Cristo, porque Ele não falha. Aqueles homens trouxeram aquele homem. E a gente, por visualizar, e nós visualizamos muito, a gente sempre pensa em 4 lados, cada um pegou de um lado, mas não são 4 homens. A Bíblia fala assim, alguns homens, eram várias pessoas, e eles chegaram ali, e não tinha como entrar, a porta não estava para entrar, mas o desafio, tanto que Jesus viu isso nesses homens. Eu vou falar daqui a pouco. O desafio está lançado. A vida é assim. E voltar para trás é morrer. Desistir é perder o milagre. E você está diante de um desafio em Deus. Em Deus, você está nele ali agora. Sobe o telhado, quebra as telhas, rompe as barreiras, rompe os limites, porque Deus é contigo. E aí quando eles fazem isso, que eles descem o homem, e agora olhe para mim aqui, porque eu imagino que está todo mundo olhando agora aqui, e eles estão ali, acho que Jesus está olhando para eles, vendo o que eles fizeram. Eu queria fazer um alerta para os pais. Nunca foi tão necessário nós como pais encararmos desafios e produzir vida nos nossos filhos. Sonhe, lute, quebre limitações que foram impostas em você. Talvez alguém tenha dito que você nunca teria e você parou. Rompe isso, porque seus filhos são flechas nas suas mãos e eles vão mais longe que você. Quem pode dizer um amém? Pais, vamos viver, vamos levar vida para nossa casa, lutando. Gente, sabe como eu aprendi a viver? Vendo minha mãe lavar roupa, enfrentando ali, olha, sabe, lutando. Aquilo ali marcou a minha vida, aquilo lá me levou hoje, aquilo lá me leva a ter essa vontade de, mas você não cansa? Cara, minha mãe lavava aquelas 17 trouxas de roupa, minha mãe trabalhava daquilo, eu vi aquilo, funciona. Algum pai me ouviu? Encara, lute, tem um milagre dentro da sua casa. Vamos lá, último, gente, vai. Jesus viu que eles tinham fé. Fala para a pessoa lá, se você ainda tem fé. Jesus está olhando para eles estão em cima de um telhado, e o homem está ali, e está todo mundo olhando para o homem, descer o homem paralítico, está todo mundo olhando, e Jesus está olhando para aqueles homens, e diz assim, que Jesus quando viu, falou assim, vendo a fé deles, curou o paralítico. A razão porque muitas coisas não estão acontecendo, é porque Jesus está olhando para nós, e ao perder a fé, nós estamos perdendo a vida. Porque fé é certeza de coisas que ainda não aconteceram, é uma espera tão certa
de que vai acontecer, é prova de coisas que você não vê agora, mas elas já estão escritas sobre a sua vida, e essa fé ela vai produzindo vida, e vendo essa fé dele sobre alguém que já estava determinado uma paralisia, um decreto de que não haveria milagres, mas vendo fé neles, e olha aqui, Deus vai ver tanta fé em você, que vai produzir milagres. Quem crê nisso? Isso é vida. Eu vim para que você seja assim, ele está dizendo, eu vim para produzir isso em você, e diz a Bíblia assim, e quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? Porque as pessoas estão perdendo a fé, dentro da igreja e fora da igreja, elas estão perdendo essa esperança, essa fé de acreditar, vai acontecer algo. Então eu queria aqui dizer para você, que tal você deixar Deus agir? Como é que você faz isso? Creia, Ele está agindo agora, Ele está fazendo algo agora. Eu vou terminar, eu escrevi aqui porque eu não achei outra palavra melhor, eu escrevi conselho, mas dizem que se conselho fosse bom, ninguém daria. Se você quiser receber como conselho, você recebe, tá bom? São algumas coisas que ativam vida, libera vida, é um ensino. Você olha e fala, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso, porque eu me perco na vida. Você acorda e quando você vai ver, seu dia foi embora, e você não viveu o que você tinha que viver. Alguém crê nisso? Pastor, o dia passou rápido e eu não... Então, mas você precisa ter algumas atitudes, e essas atitudes, elas vêm logo atrás de você, com sinais, prodígios, maravilhas, e ela vem produzindo algo em você. Então fazer isso aqui tem tudo a ver com viver. Primeira coisa é ver a vida como Deus vê. Quem aqui já andou de avião? Tem gente que está assim, parece que está com medo, fala, não, mas não quero mais, pastor. Quem já andou de avião, gente, se liberta em nome de Jesus. Isso. Quem já andou de noite? Gente, eu amo aquela janelinha, cara. Nossa, pensa no menininho olhando para a janelinha. Na hora que vai levantar eu não gosto não, gosto quando já está tudo tranquilão assim, que já está lá em cima mesmo, porque lá depois não cai mais, aí Deus recolhe. Mas na hora que aquele negócio faz assim, eu não gosto de olhar na janela não. Mas aí está lá em cima, aquela calmaria assim, noite estrelada, eu olho para baixo assim, você olha lá, aquelas cidades assim, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, você vê o começo e o fim delas. Aqui não tem jeito, porque aqui emenda Guará, Lorena, Aparecida, você não sabe onde é que começou. Mas tem cidadezinha que você vê a rua que entra e a rua que sai. E se ela tem uma lombada, quase você vê a lombada. Você vê certinho as luzinhas assim, que acende assim. Preste atenção. É assim que Deus vê você. Começo, meio e fim. Você talvez não está vivendo porque você só está vendo fim. Mas Deus, de onde Ele está, e Ele se assenta no alto e sublime trono, o que Ele vê sobre você é muita vida ainda. Aprenda a viver dessa maneira. Sai dessa condição tão humana, tão pequena, e comece a se transportar para ver a vida como Deus vê. Isaías capítulo 40, versículo 22 diz assim: o Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu, e Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formiguinhas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. De onde Ele está, nós somos dessa maneira. Então tudo aquilo que para você tem volume, é exponencial, é grande, é demais, vai acabar. Quando você olha para Ele, Ele tem uma outra palavra para dizer para você: eu estou cuidando de tudo. Eu sei o começo, eu sei o meio e eu sei o fim. Gente, é maravilhoso isso. Muda tudo, a ótica muda. Aquele desespero que você está, Ele está vendo. Eu já contei isso aqui, mas é muito bom, porque os nossos olhos, eles são tão limitados, né? É por isso que houve um tempo em que a igreja começou a pregar os olhos da fé,
mas nós mesmo assim não conseguimos, porque não está em nós, não está em nós. Você pode querer, mas não está. Tem a ver com Ele, tem a ver, olhar nele e enxergar. Você tem que enxergar Ele. Quando você enxerga Ele, a grandeza dele. Por isso que quando João começa a falar do céu, a gente confunde um pouco. Não vou entrar nisso agora, mas não, a gente confunde um pouco, porque ele vê a glória, e ele vê o trono, e quando ele se maravilha com aquilo, ele fala assim: o céu tem rua de ouro. Não é que tem rua de ouro, é que o que ele viu, ele falou: é magnífico. Que ele viu o trono da glória, ele viu a resplandecente glória, e ele viu aquilo, ele falou: é maravilhoso. Muda tudo quando você consegue enxergar dessa maneira. Sabe por que está difícil? Sabe por que a vida não rompe, não se abre? Sabe por que ela fica limitada? Porque são esses olhos naturais que estão enxergando, e aí causa medo, estranheza, barra. Mas quando eu olho para Ele, eu enxergo que é muito mais que isso. E quando essa aqui acabar, Ele foi preparar um lugar que vai ser muito melhor que esse. Aí eu olho para ele. Paulo falou assim: eu estou preso nos dois lados, porque para mim estar com ele é tudo, mas olhando nele, eu percebo que eu tenho que ficar aqui para continuar sendo útil, porque ele me fez com propósito de vida. E num dos momentos da minha vida, eu contei isso aqui já, em que nos meus olhos, você começa a ver o problema toda hora, né? Você fica angustiado, né? E eu estava numa dificuldade minha interna, porque eu era administrador de empresa, e a igreja funcionando, e ela estava funcionando, mas eu comecei a entrar em conflito comigo, né? Eu tive um surto, para quem não sabe, depois de fazer 2 enterros em 2 dias, eu tive um surto de entrar dentro do estacionamento da empresa e não consegui descer do carro. Deu tremedeira em mim, eu não consegui abrir a porta do carro. E aquilo foi trazendo angústia em mim, e eu sabendo que a obra de Deus era grande, eu sabendo que eu tinha tanta coisa para fazer, e eu sabia que eu precisava tomar decisões na minha vida, mas a gente não enxerga, e você fica angustiado. E outra coisa, a minha vida, diferente da geração de hoje, eu saí de casa com 14 anos de idade, eu com 21 anos eu estava casado, e a vida mais rápido, né? Tudo mais rápido, vai se resolvendo, e aí você começa a olhar para a vida dos seus filhos, você fica preocupado, e eu fiquei preocupado, e os meus olhos não enxergavam algo. E aí preste atenção, nesse momento, quando você não consegue olhar para o trono, para ver do trono, que onde Ele está, nós somos só formiguinhas, que Ele está cuidando de tudo, você fica angustiado. Nesse momento Deus usa outra pessoa, porque você está cego. E aí a pessoa falou assim para mim: pastor, Deus está me mandando te falar algo, posso? Olha, eu falei: pode. Falou: Deus manda te dizer que Ele está cuidando da sua vida profissional, da sua vida ministerial, que é para você parar de se preocupar. E tem mais, Ele manda dizer que dos teus filhos Ele vai cuidar. Ele vai cuidar da vida dos teus filhos. Gente, mas na hora meu coração, eu explodi. Mas eu queria ter visto isso, e eu não vi. E aí a gente morre. A angústia, o medo, a ansiedade, a preocupação, a gente se perde. Mas quando eu consigo fazer como o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, eu vejo que Ele tem uma saída. O que eu vou falar agora teria que ir longe, mas eu vou tentar reduzir bem aqui, que é algo que vem produzir vida, multiplica vida, muita vida. Fala para alguém do lado assim: aprenda a repartir. Olha aqui para mim. Vocês lembram milagre, 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Tem algo escrito lá que passa desapercebido. A gente só fala assim: o peixe multiplicou
tantas mil pessoas comeram, sobrou 12 cestos cheios. Mas como é que começa o milagre? O milagre começa quando ele pega, preste atenção, ele não deu os 5 pães, ele não deu os 2 peixes, ele repartiu. Toda vez que ele pegava e repartia, multiplicava dentro do cesto. Quem está entendendo? Você vê como é que a gente precisa aprender a viver? Eu já dei coisas que eu não tinha. Eu vi que alguém precisava, fui lá, comprei e dei. Eu nem tinha. Às vezes alguém fala, mas você nem tem. Eu falo, mas não tem problema, se eu precisava, dá. Tudo bem. Agora, há muita vida, há muita multiplicação de vida quando você reparte o que você tem. Sabe por que você volta domingo após domingo tendo que ouvir uma mesma palavra? Porque a de domingo passado você não repartiu com ninguém. Sabe por que nós estamos sempre precisando da mesma coisa? Porque Ele te abençoou e você não pegou e repartiu. Porque quando você reparte, multiplica em você e sobra 12 cestos cheios. Nunca te faltará. Nós temos que aprender a repartir. Rápido. Mais rápido do que a gente recebe, nós temos que repartir, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode, mas o problema é que a gente precisa e não aprendeu a fazer esse gesto, e tomando o pão, partiu e deu, e pegou os 2 peixes, repartiu, e não acabava. E não acabava, até que todos comeram, e quando comeu, recolheu, quando recolheu, sobrou 12 cestos cheios. Aqui tem um segredo aqui, que se você não aprender isso, você nunca vai aprender o que é viver. Viver tem a ver com repartir. Reparta. Pastor, aprenda a começar a repartir um pouco. Uma simples palavra, uma simples atitude, uma ação, reparta. Vai começar a redundar, vai começar em você multiplicar vida. O que nós estamos vivendo hoje é uma igreja necessitada, sempre necessitada, e o pastor tem que sempre vir aqui e dar pão. Mas eu quero liberar uma palavra hoje. Hoje Deus multiplica vida, pão é vida, e você não vai precisar de pão. Pastor, o que eu faço? Você será adorador, servo, abençoador, líder, porque em você já há multiplicação. Vou terminar. 1 Pedro 3,8 diz assim: quanto ao mais, lembra que eu falei que era um conselho? Um conselho para viver melhor, viver. Você deve estar perguntando, por que eu estou falando isso hoje? Gente, passa o dia inteiro com jovem, para você ver. Cara, jovem é uma loucura. Jovem quando cansa, cansa mesmo, né? Você já viu ou não? E sabe quando eles cansam? Dentro do carro. Você viu seus filhos? Você fala para ele, para um pouco, ele não para. Mas quando você está dirigindo, querendo dentro do carro, jovem acha que dormir é perda de tempo. Quando tiver na nossa idade, vocês vão sentir falta. Mas jovem é assim, cara, você fica perto de jovem e você vai no embalo deles, cara. Ontem só não doía a língua, o resto doía tudo, que a gente vai com eles o tempo todo, você se sente, produz vida. Nós precisamos aprender a viver, cara. Viver tem que ter atitudes, comportamentos. Deus está ministrando, soprando, Ele continua soprando vida. Pega! Ele deu, desenvolve vida, reparte. Então, 1 Pedro 3,8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos,
e humildes. Modo de pensar. Gente, como a gente dificulta a vida, como a gente cria. A vida é muito curta, cara, muito curto. O dia então é muito curto. Ontem eu precisava pegar algo no Zezinho, até um negócio aqui, precisava correr lá no Zezinho. Fui lá no Zezinho 1 minuto. O vendedor que ia me atender estava discutindo com o cara, brigando com o cara, e aí o cara foi embora. Ele falou assim: por que eu vim trabalhar hoje? Ninguém trabalha sábado. E o cara começou, sabe? E ele ia me atender. Eu preciso curar esse cara, senão ele vai me dar peça errada, vai me dar tudo errado aqui. E aí ele veio, quase que ele falou: o que você quer também? Quase que ele falou isso, sabe? Ele veio assim e tal. E eu falei: e aí, cara, como é que você está? Ele falou: cara, cada louco que aparece na vida da gente. Quase que eu falei: você está falando de mim não, né? Aí, calma, cara, e aí, como é que você está? Tudo bem e tal? Aí eu falei: cara, estou precisando de um negócio assim e tal. Aí ele foi lá, falei: pô, cara, ainda bem que você está me ajudando aí, precisa muito disso aqui. Ele falou: não, o que mais você quer? Você quer precisar? Não, peraí, vou ver outro, deixa eu ver se tem um negócio melhor. Aí foi lá, voltou todo animado. Eu falei: viu? Falei para ele: viu? A vida é mais do que briga. É mais, não deixa o cara estragar seu dia, não, cara. Passou. Falei para ele: seu dia ainda vai longe. Agora a gente se perde. Tenham todos o mesmo pensar. Gente, a gente fica lidando com coisas que não vale a pena. Deixa eu falar algo para você. Tem gente que vota no Bolsonaro. Tem gente que vota no Lula. Tem gente que vota no Moro. Tem gente que vota no Dória. Tem gente que vota naquela mulher, não sei o nome dela ainda. É uma mulher, vota. Gente, louvado seja Deus, tudo bem. Agora, para que eu possa viver em paz, quem quer paz? Assiste Kung Fu Panda, paz interior. Paz interior, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Paz interior, gente, você fica lidando com gente que não pensa igual, cara, gente, não vai. Deixa o cara, deixa, gente, pô, aleluia. Presta atenção, educação é obrigação dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu tenho muita vida e tenho prazer em gente que bate. Quem pode dizer um amém? É assim que funciona. Tenham todos o mesmo pensar. Tem palmeirense e corintiano. Os outros times querem que eu fale, gente, não dá para lembrar todos. Só citei esse, entendeu? Tem, cara, mas lida, saiba lidar com gente, lida. A pessoa não concorda, também, louvado seja Deus. Concorda, fica aqui. Outra coisa, sede compassivos, tem vida, gente, olha aqui para mim. Compassivo, compaixão, mais do que dó. Nós estamos tendo muita dó. Sabe o que é dó? Dó, você vê a pessoa comer lá no lixo e você chora, fala: meu Deus. Aí você senta em casa, vou usar uma expressão aqui, bate um pratão. Dó é isso, compaixão que produz vida, faz você pegar um prato ali e ir lá, e aí quando você dá um prato, aquilo redunda em você, faz algo dentro de você de vida. Quem já fez isso pode confirmar? Quando você pega algo e dá e abençoa, e tem compaixão daquela pessoa, cara, ainda que você não coma, você dorme feliz pra caramba. Sim ou não? Compaixão produz vida. Por isso que a Bíblia diz assim: Jesus tomado de profunda compaixão. É muita vida. Vida é você fazer algo, é você dar. Gente, aqui na igreja nós recebemos doação todo dia quase. A Branca trabalha aqui comigo, sabe? Recebemos doação. E você tem 2 tipos de doação. Você tem a doação de um falecimento, de uma perda de alguém, que a pessoa vem e doa as coisas, e tem a doação em vida. Mas é incrível, você recebe doações aqui de coisas que tem mais de 10 anos sem uso. Tem coisa que nunca foi usado. E aí você percebe que a pessoa ela não tem
essa vida de dar, de abençoar. Quantas pessoas precisaram daquilo e estava guardado, e você não percebeu que você ficou ali remando, buscando, querendo respirar, e esse respirar estava em você dar, em você ter dado aquilo, ter compartilhado aquilo, e você teria recebido um novo fôlego para mais 10 anos, e você guardou 10 anos ali. Quem está entendendo? Ame fraternalmente. Fraternalmente ame como irmão, irmão mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim, que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão. Ame como irmão, aprenda a fazer isso, aprenda a ter irmãos mesmo, gente que você tem tanta ligação, tanta comunhão, tanta conexão mesmo, que é mais que irmão de sangue, é gente que tem uma ligação muito forte. Deus fala através dele, inspira Deus. Então amem fraternalmente, seja misericordioso, né? Fale assim comigo: quem foi abençoado por Deus tem que abençoar o seu próximo. Misericórdia, temos que ser misericordiosos. E o último, que é um tiro que eu dou, né? Seja humilde. Fala para alguém do lado assim: seja humilde. Não tem vida nenhuma, irmãos, na arrogância, no orgulho. Tem vida em ser humilde. Quem crê nisso? Fica de pé.